paz do Senhor, irmãos. Temos aqui ao fundo a cidade de Porto Alegre. Imagine que essa cidade esteja sob ataque de foguetes, de mísseis, mas sobre ela exista um domo de proteção. Certamente que o ataque do inimigo será frustrado. É exatamente isto que acontece, por exemplo, em Israel. Israel tem um sistema chamado Domo de Ferro. O que é esse sistema? Esse sistema consiste de, em primeiro lugar, radares que detectam qualquer míssil ou foguete que saia do território do inimigo. Quando estes radares detectam estes mísseis, eles calculam pela velocidade, pela inclinação, onde pretensamente eles irão cair no território israelense. Imediatamente, este lugar é avisado e as sirenes tocam e as pessoas correm para refúgios, para abrigos antiaéreos. Mas a coisa não para por aí. Quando este míssil é detectado, então, outro míssil, a partir de Israel, é lançado e atinge o míssil do inimigo no ar. Então veja, há duas formas de proteção. Primeiro, o escudo, a fortaleza, o baluarte, que consiste nos refúgios antiaéreos. Em segundo lugar, há uma defesa que é um ataque. O míssil que sai a partir de Israel e encontra o míssil do inimigo no ar e o destrói. Mas existe outra coisa interessante. Se os radares, se o sistema, se os computadores calculam que este míssil do inimigo não vai cair na cidade, vai cair no deserto, não vai causar dano, então não existe qualquer reação. Deixa este míssil andar, deixa este míssil voar, deixa este míssil cair. Pois bem, a palavra de Deus no Salmo 91 nos fala exatamente isto. A palavra de Deus nos diz que quando fazemos do Senhor a nossa morada, ou seja, quando o Senhor é o nosso refúgio, quando nós nos escondemos em Deus, e em segundo lugar, diz a Bíblia, quando nós dizemos, o Senhor é o meu refúgio, ou seja, quando eu estou em santidade, oculto em Deus, sujeito a Deus, e mais do que isto, eu estou atuando em oração, eu estou dizendo preventivamente, antes que o míssil caia, quando eu estou orando, quando eu estou orando por revelação, quando o Espírito Santo começa a nos mostrar o que pode acontecer, o que o diabo está tramando, os mísseis que o diabo está lançando, e nós oramos, escute, preventivamente. Então, o míssil não vai cair, e se cair, vai fazer pouco estrago, porque estamos debaixo de uma proteção. Existe uma ação preventiva. Existe um ataque no mundo espiritual que é a melhor defesa. E veja que interessante, quando estamos morando em Deus e quando estamos em oração, nós não nos preocupamos com as calúnias, as injúrias, esses mísseis que o diabo lança sobre nós e que não vão causar problemas. Vão causar problemas se nós os agarrarmos, se nós gastarmos nossas energias para atacá-los, para nos preocuparmos com eles. Imagine, tomando o exemplo de Israel, cada tiro, cada míssil custa 40 a 50 mil dólares. Isso daí dá 250 mil reais. Imagina que Israel fosse jogar os seus mísseis em todos os foguetes que o inimigo lança. Eles iriam à falência,
assim também o crente vai à falência quando fica preocupado com tudo que acontece, com tudo que falam, com tudo que lhe atacam. Você tem que estar, eu tenho que estar, nós temos que estar escondidos em Deus e atirando e orando na direção do Espírito Santo. É por isso que nós convocamos esta campanha chamada Domo de Ferro, utilizando o mesmo nome deste sistema que o povo de Israel, a nação que Deus levantou na terra, no mundo físico, assim como levantou a igreja no mundo espiritual. Estamos utilizando então o nome deste sistema para que neste mês de junho nós entremos numa guerra, destruindo os ataques de Satanás. Destruindo os ataques de Satanás em algumas áreas específicas. Primeiro, destruindo os ataques de Satanás contra a nossa santidade. Segundo, destruindo os ataques de Satanás contra a nossa comunhão e devoção a Deus. Terceiro, destruindo os ataques de Satanás contra a nossa unidade, pois quando um reino está dividido, ele não prospera. Quarto, combatendo e destruindo, anulando os ataques de Satanás contra as nossas emoções. Quinto, contra a nossa saúde. Sexto, contra as nossas famílias. E sétimo, contra as nossas finanças. Mês de junho é mês de formarmos um grande domo sobre a nossa vida, um domo de ferro sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Eu te convido para formar este grande sistema que vai abrigar toda a nossa igreja. Junho é mês de vitória. Junho é mês de destruirmos com todo o ataque do inimigo, neutralizarmos os ataques de Satanás. Continuemos nessa batalha. O Senhor já tem nos dado grandes vitórias. Mês de junho é mês de consolidação das vitórias alcançadas. Domo de Ferro! Segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Paz, oração e união. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Restauração. Este programa que é um organismo de divulgação da Assembleia de Deus Ministério Restauração. Hoje, quinta-feira chuvosa por aqui em Porto Alegre, dia 24 de junho, e você acabou de acompanhar o vídeo, então, da nossa campanha. Já estamos nos encaminhando para o final do mês e final da campanha, mas já temos visto muitos testemunhos de irmãos que têm recebido vitórias pela campanha Domo de Ferro. Você acompanhou então o vídeo onde o pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, explica de onde veio o nome, a inspiração, campanha Domo de Ferro. Hoje, então, nós estamos aqui com a irmã Tainê na técnica. Não sei se a irmã Tainê está com o microfone. Estamos fazendo alguns ajustes no estúdio. Estamos em mudança temporária, mas sim, glória a Deus. Paz, Senhor, irmã Tainê. Paz do Senhor, irmã Taine. Glória a Deus, Glória Jesus a Deus. Está nos dando algo novo. Amém. Glória a Deus. A igreja segue avançando e glórias a Deus, meus irmãos, que a comunicação também tem avançado. Nós temos visto desde o início da pandemia o trabalho fundamental dos nossos irmãos aqui, nesse do apoio técnico, operacional,
para que a palavra de Deus pudesse chegar a mais lugares, países, continentes, e nós temos visto o resultado, muitas vezes nas programações, através do chat, pessoas se entregando a Deus, sendo curadas, renovadas, e isso enche o nosso coração de alegria, e nós vemos que Deus tem, por sua misericórdia, nos usado como instrumento e usado esse meio que é a Rádio Restauração Online. Nós estamos muito contentes, muito alegres por isso. Se você ainda não é inscrito neste canal, se você ainda não nos acompanha, faça sua inscrição no canal, assim você vai receber todas as notificações sempre que iniciarmos uma programação. São programações 24 horas por dia e você vai poder acompanhar todas. Deixe o seu like, compartilhe com seus contatos. Nós temos também o canal oficial do Ministério Restauração. Você que ainda não conhece, depois busque aí no YouTube e procure estar por dentro do que tem acontecido na obra do Senhor. Você que está nos acompanhando por meio da Rádio Esperança M1390, pode entrar em contato conosco através do DDD 51 98164 1249 ou então 51 3019 0006. E você que está nos acompanhando por meio do YouTube pode comentar no chat. Pode conversar conosco no chat, colocar aí a sua participação, depois estaremos deixando uma saudação. Logo mais também teremos aqui hoje um convidado que já esteve aqui em outra oportunidade e hoje vem trazer um pouco mais a respeito de um assunto que é um tanto quanto relevante, principalmente se você está pensando em abrir um negócio próprio ou se você já tem. Então, não perca a oportunidade, continue conosco nesta programação. Vamos aproveitar que neste final de semana, irmã Tainês, irmãos que estão conosco, nós temos jejum solene. No domingo, dia 27, nós teremos o jejum solene, que faz parte da campanha Domo de Ferro. Eu vou pedir para a irmã Tainê colocar para nós os propósitos. E eu vou acompanhar aqui também com os irmãos para que aqueles que estão por meio da rádio também possam saber quais são os propósitos da campanha Domo de Ferro. São 7 propósitos que nós estamos nesta campanha, que são destruir os ataques do inimigo contra a igreja com relação à santidade, comunhão com Deus e devoção, saúde, vida emocional, vida conjugal e familiar, finanças e unidade da igreja. E neste final de semana nós teremos a oportunidade de estarmos destruindo os ataques do inimigo já no sábado, na nossa consagração, em todas as congregações do Ministério Restauração, estaremos nos consagrando e também no domingo pelo jejum solene. Aproveitando também, irmã Tainê, hoje quinta-feira, dia de Restaura News, às 20 horas estaremos aqui com os nossos irmãos. Podemos retornar sim com a imagem, estamos aí de volta. Hoje então, quinta-feira, às 20 horas, teremos também Restaura News. Vocês não percam mais uma edição especial do programa Restaura News. Pastor Humberto, irmão Rudinaldo estarão aqui trazendo as notícias no canal das Boas Notícias, lá no canal oficial do Ministério Restauração, acerca daquilo que Deus tem feito no Ministério Restauração. Já entrou em contato conosco aqui a irmã Duda Rodrigues, o irmão Jorge Wolff, a irmã Vera Gomes, a irmã Esther Escola. Glória a Deus, meus irmãos que já estão conosco, a irmã Luana Sutil de Quaraí, a irmã Vera Castro Lenz, o irmão Marcos Vargas de Tenente Portela, a irmã Rosane dos Santos de Sapiranga, a irmã Elisandra Silva, que sempre está conectada conosco lá de Rolante, a irmã Liliane Dreyer de Boa Vista do INCRA, glória a Deus, o irmão Eliton Gruger, a irmã Mari Machado, da área Bom Jesus, a irmã Marli Alves, da área Pioneira. Glória a Deus, meus irmãos, por vocês que estão aqui conosco. Não deixe de compartilhar, deixar o seu like, seu comentário. Isso é muito importante, nós sempre comentamos aqui acerca da importância do comentário no chat, do compartilhamento, do like. Isso vai fazer com que o YouTube possa entender a plataforma, o sistema do YouTube, possa entender que esta programação ela é relevante e então vai sugerir para outras pessoas também estarem conhecendo essas programações, estarem participando conosco e a
parte mais importante, conhecer a palavra do Senhor e também terem a oportunidade de aceitarem a Jesus e serem salvas. Irmã Tainê, vamos ouvir um louvor, logo mais retornamos, não saia daí, hoje temos entrevista. Quero fazer maravilha. Aleluia. Cemitério aberto, túmulo vazio, onde está o corpo? Nenhum olho viu. Estou preocupado, digo desesperado, onde ele está? Só um anjo do céu pode me responder onde ele está. Nem eu posso ver. Ele levantou, só o lençol restou. Aqui não está. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado. Como levantou, se ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve. É você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido, que ele veio salvar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado. Como levantou, se ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve. É você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui,
Paz, oração e união, estamos de volta com o programa Restauração, agora com mesa completa. Paz do Senhor, irmão Leonardo. Paz do Senhor, irmã Taine, paz do Senhor, irmão Paulo Robson, paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão videologados conosco e nos acompanhando por meio do aplicativo do Ministério Restauração e também por meio da Rádio Esperança. Glórias a Deus, irmão Leonardo. Hoje uma tarde chuvosa, mas chuvosa. Abençoada. Graças a Deus, né? Glória a Deus por tudo. Estamos aqui então hoje com o presbítero Paulo Robson, sempre muito solícito às nossas petições, e estamos trazendo hoje então um assunto, irmão Leonardo, que eu acredito que vai acrescentar aqueles que ou já estão nesse meio ou querem estar. Com certeza. Vamos falar hoje, juntamente com o nosso convidado, que em breve já vai estar, apesar de quase todos, ou muitos, ou todos já o conhecerem, né? Não é novidade para ninguém a figura do nosso querido irmão aqui, mas ele vai estar se apresentando depois, falando sobre sua formação acadêmica também e introduzindo este assunto tão importante que vamos falar hoje sobre o MEI. O que é um MEI? O que significa ser um MEI? Qual as vantagens, ou se existem vantagens de se iniciar um MEI, irmã Taine? É isso aí, irmão Leonardo, e às vezes gera muita dúvida. Será que tem muita burocracia? Será que é muito difícil? Será que eu preciso ter um negócio grande para poder virar um MEI? Será que eu vou conseguir sustentar um MEI? Gera às vezes uma insegurança. Com certeza. Às vezes o irmão, a irmã, enfim, aqueles que estão nos acompanhando, tem um negócio, mas às vezes ficam com receio, às vezes, como se diz, de entrar em uma furada e aí não investe de formalizar e às vezes até uma oportunidade para que o negócio venha a crescer e acaba perdendo a oportunidade de expandir um negócio, de até fidelizar cliente, porque às vezes quando tem aquela informalidade, o cliente pode se sentir meio inseguro, enfim, então acaba perdendo uma oportunidade por falta de conhecer as vantagens de se ter um MEI. Exatamente. Então nós vamos discorrer um pouco sobre este assunto. Preste bem atenção que hoje você vai ver o caminho para você ficar rico. Tenha bastante atenção. Opa, a irmã Taine me deu uma olhada ali que quase que ela entrou junto no ar, né? Mas, irmão Paulo Robson, então, com a palavra. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos que estão juntamente conosco, irmão Leonardo, irmã Taine, que Deus abençoe os irmãos, e também desde já agradeço também ao convite dos irmãos para estarmos aqui. Os irmãos que ainda não me conhecem, não sabem da nossa formação, nós somos contador, já faz 3 anos já que me formei em contador na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e não somente tem a questão da graduação e do registro, né? O registro é também um registro profissional nessa área. Então hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito do MEI. O que é o MEI? O MEI, ele é uma empresa que o MEI é só apenas a sigla, que significa microempreendedor individual. Então esse programa do governo, meus irmãos, ele foi criado para tirar muitas pessoas da informalidade, ou seja, aquela pessoa que trabalhava de forma ambulante, que vendia suas coisas, enfim, aquela confeiteira, até mesmo a faxineira. Então, tem diversos itens, diversas ocupações, atividades econômicas que estavam na informalidade, ou seja, não existiam junto ao governo, não pagavam nenhum imposto e também ficavam, de certa forma, não tinha nenhum resguardo por parte do governo em relação à sua vida. Então o governo criou essa forma muito simples, muito simplificada, de a pessoa poder sair da informalidade, formalizar a sua empresa de um custo muito baixo, de forma muito simplificada. Inclusive não precisa ter um contador, né? Não precisa ter um contador ali, pagar mensalmente o contador para fazer algum tipo de declaração, alguma coisa que ela possa, uma coisa mais técnica. Não, ela mesma pode cuidar da sua própria empresa. Então, quem sabe você está aí me ouvindo, como disse a irmã Taine,
fica aí com medo, porque agora se eu vou abrir uma empresa, como é que vai ser? Né? Vou ter que pagar imposto, as pessoas têm um certo medo da Receita Federal, né? Agora como é que vai ficar? Depois eu posso ter meu CPF bloqueado, alguma coisa desse tipo. Mas o MEI ele é uma forma de governo que fez para simplificar e auxiliar as pessoas de uma forma muito, muito prática e muito fácil. Então nós estamos aqui, só para os irmãos terem uma noção. Não sei se os irmãos vão querer perguntar ou eu posso ir explicando. Pode ir explanando. A gente vai lhe perguntando no decorrer. Então tá bom. Então o que acontece? A primeira coisa, nós vamos falar a respeito dos benefícios. Os benefícios de que é ter um MEI. Então, por exemplo, se você tem aí uma empresa, um negócio, né, que falta só formalizar, porque você já tem uma empresa, embora que você não queira formalizar, a empresa ela já existe. Então o MEI ele oferece alguns benefícios que são interessantes. Eu quero só tem alguns outros aqui, mas eu quero destacar esse em especial, que é a questão da aposentadoria. Então, quando nós falamos nesse assunto aqui numa consagração da União Feminina, fui procurado por diversas irmãs que trabalhavam há anos, que já estavam chegando aí na faixa etária entre 45 e 50 anos e não tinham nenhuma contribuição. Imagina? Então a pessoa vai chegar lá com seus... Depois acho que agora não sei como é que está a questão da reforma da Previdência, mas era 65, acho que não mudou essa parte. Nessa parte permanece. Permanece, né? Então 65 anos, a pessoa... Imagina a pessoa que trabalhar, de atingir essa idade de 65 anos e não ganhar nada, não ter nenhuma fonte de lucro, nenhuma fonte de renda, de nada, né? Então eu vejo que as irmãs ficaram espantadas. Eu não tenho nenhuma contribuição. E com a sua atividade laboral já bem comprometida, né? Com certeza, com certeza. No caso, as irmãs ali eram irmãs faxineiras, algumas outras irmãs que prestavam algum outro serviço que desgasta bastante o corpo. Claro. Com certeza, elas não iriam conseguir continuar trabalhando após os 65 anos. Certamente. Né? Então, esse é um ponto que a gente destaca. Aqui também tem o direito do auxílio maternidade, né? Tem alguns outros benefícios do governo também, que o governo está disponibilizando agora devido à pandemia, o chamado Pronamp, que o governo oferece crédito, né? Crédito para essas empresas para fomentar a empresa e fazer o negócio andar e crescer. Mas esse especificamente eu acho que é um do maior benefício, né, que a pessoa pode atingir, que é a questão da aposentadoria. Então a pessoa vai pagar um valor mensal para isto. Aqui está o valor de R$60, né, em torno de R$61, mas como é que funciona isso aqui? Isso aqui, na verdade, o valor mínimo para o INSS, ele dá em torno ali de uns R$55. A guia é R$60, mas 55 é o valor que vai ser destinado para o INSS. E estes R$5, esses 161, R$6, é o valor que é pago de imposto, né, que se chama imposto ISS, que é o imposto sobre serviço, ou imposto sobre mercadoria, mas o ISS que ele vai englobar esses dois aqui que a pessoa vai pagar. Então imagina, a pessoa vai ter uma empresa, vai pagar o seu INSS, um valor mínimo de R$55, e o imposto que ela vai pagar é R$6 por mês. Muito baixo. Imagina, é uma coisa que realmente o governo fez para que as pessoas pudessem, né, formalizar sua empresa, se registrar. E inclusive, irmão Paulo, irmã Taine, agora eu estava acompanhando, pena que eu não consegui compartilhar com os irmãos esta notícia, mas no ano de 2020, no ano passado, no auge da pandemia, uma quantidade muito grande de MEIs foram abertos, o que possibilitou, inclusive, a economia não se desestruturar plenamente. Imagina. Trouxe um equilíbrio muito, muito favorável para a economia no Brasil, a grande abertura de mês. Então, e aí o que a pessoa, então, qual o cuidado que a pessoa deve ter agora no seu negócio, na sua empresa, né? Ela não pode faturar mais do que 81 mil no ano, que é em torno de uma média de 6.750. Então, a pessoa que tem um pequeno negócio, com certeza o negócio tem que crescer mais, né? Tem que ter um volume um pouco maior para que ela atinja esses 81 mil. Então esse valor é um valor bem tranquilo de a pessoa ficar dentro dessa faixa de 81 mil no ano. E aí mesmo assim, se ela passar, ainda ela tem a opção de ela pagar um valor a mais adicional de imposto, ou ela já se enquadrar para microempresa. Então o MEI é microempreendedor individual e o ME, né, que é microempresa. Então ele pode fazer essa transformação de MEI para
para a microempresa. Então, antes a pessoa tinha a opção de já começar em microempresa, né? Agora o governo disponibiliza então esse acesso já começar de forma baixa, com um custo baixo, e aí, de acordo com o andamento da empresa, se verifica, né, a necessidade de migrar para a microempresa, no caso. Mas, como falei, só com esta possibilidade, aqui tem mais algo também interessante, que ainda a pessoa pode ter um empregado, no caso, né? A pessoa pode ter um empregado ainda que pode ajudar. Aí sim. Aí, então, ou seja, vamos dar um caso aqui específico, tá? Que já aconteceu com uns clientes que eu já tive. É um barbeiro, né? Então o barbeiro ele começa lá, loca lá uma salinha pequena lá, sei lá, de uns 7, 8 metros quadrados, uma salinha bem pequenininha, loca aquela salinha ali e vai indo, vendo como é que está a coisa. Aí ele paga aqui, já está garantida a aposentadoria dele. E aí dentro desse processo ali da empresa dele, ele vai verificando, ó, minha agenda aí tá lotada, já não tô Precisa de conseguindo. mais alguém. Eu vou locar um pouquinho, aí já loca, e aí já consegue já contratar um empregado ali para estar ajudando ele dentro dessa empresa. Além do mais também, como eu já falei, o governo agora, por conta da pandemia, e uma vez também, de acordo também com a sua notícia, irmão Leonardo, que o senhor trouxe, o governo vendo isso, também está disponibilizando recursos, né, por meio desse plano chamado Pronamp, para que esses microempreendedores eles possam crescer e fomentar a economia. Então é algo bem interessante de os irmãos. Eu acho que a minha vinda aqui no programa é importante tirar esse medo, né, que a pessoa tem, talvez de se formalizar. Agora tem um CNPJ, a pessoa parece uma coisa, né, muito... Um bicho, gente. Um monstro. Eu tenho um CNPJ e agora... Agora o governo vai ficar de olho em mim, tudo que eu Vou ser fizer, monitorado, vou ser controlado. monitorado. Todos os meus passos, meus olhares, meus pensamentos. Ou o outro também, olha que aquele coisa, agora eu sou um empresário. Agora eu sou um empresário, agora eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ. Né? Essa questão, irmão Paulo, sobre a contratação de um funcionário para um MEI, ele se dá em regime CTPS ou algum outro tipo de regime? É um regime, aqui que eu ia falar, que eu ia comentar, que até a pessoa estar sozinha, como eu falei, esse caso da barbearia, né, tranquilo, ele pode fazer somente um controle mensal de entradas e saídas, uma coisa bem simples mesmo, enfim, pode ser até, não precisa ser uma coisa formalizada, né, por meio do computador. Agora, quando ele vai contratar um empregado, aí sim, ele vai precisar de um contador para que possa fazer a folha de pagamento desse funcionário, regime de CLT, e também fazer com que esse funcionário então esteja, que aí tem que descontar o INSS, fazer o recolhimento de INSS, pagar o fundo de garantia, né, o FGTS, férias, todos esses cálculos aí que vão, hora extra, enfim, tudo aquilo que for refletir naquele custo do empregado, aí sim, aí no caso, depois na contratação de um funcionário vai precisar de um contador. Sim. Pensei no CLT e falei da carteira de trabalho. Exatamente, CTPS é a carteira de trabalho. Muito obrigado pela correção. Muito bem, irmã Taíne. Irmão Leonardo, a irmã Mari Machado, ela disse muito interessante este assunto, sou cliente do irmão Paulo Robson e ele nos ajudou bastante. Então, vejam como é importante buscar o auxílio para, primeiramente, saber, me enquadro, não me enquadro, o que eu preciso fazer, estou neste momento, estou preparado para isso, né? E conversar com um profissional para poder entender, porque às vezes nós vamos buscar respostas na internet, mas ali existe muita resposta genérica. Então, não me enquadrei, ou me enquadro sim ou não, ou eu mesmo vou fazer, eu mesmo boto lá minha resposta. Eu mesmo, vou fazer por conta própria. Mas é importante exatamente isso, buscar o auxílio de um profissional para entender e fazer as coisas, porque em outra programação nós já comentamos aqui sobre a questão do imposto de renda, e isso é algo que todos devem ter a responsabilidade, mas principalmente o crente. Exato. Não dá para deixar assim assuntos, porque às vezes, esse assunto é meio chato, não gosto muito, não vou me informar. Mas é importante que nós estejamos por dentro do que está acontecendo para que não venhamos daqui a pouco abrir uma brecha por falta do conhecimento. Exato. Que é isso que a irmã Tênis está falando, né? A gente vê, por exemplo, o caso de Daniel ali, né? A Bíblia mostra que os outros
outros sátrapas que estavam ali, eles procuravam alguma coisa para acusar o Daniel. Acusar Daniel. E não encontraram nada, imagina. Então, com certeza, eles procuraram até na lei deles. Exatamente. Em alguma coisa. Não, mas se fosse, vamos aplicar agora, né? Vamos ver se o Daniel declarou o imposto de renda, né? Com certeza. Ele não escondeu nada, né? Com certeza o salário dele era um salário considerável, né? Então, hoje vamos ver se não. Ele declarou. Então, né, não precisa. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, em dada circunstância, onde a Bíblia nos leva a entender que eles não estavam no ápice do pagamento do salário, né? A Bíblia mostra que Jesus ordenou, fez com que Pedro fizesse aquela pesca e lá pagasse então o tributo por ele e por Pedro, demonstrando que é o papel do crente, até mesmo neste tipo de situação, dar um bom testemunho para que nada o evangelho venha a ser envergonhado. Não sei se temos mais alguma pergunta, irmã, tem algum comentário? Tem aqui participação do irmão Murilo da Silva, da Alemanha, e agora também entrou conosco a irmã Paola Cruz. Paz, oração e união. Glória a Deus. Amém. Tem uma questão importante que eu tenho um negócio. Como eu sei, né, como identificar um momento, bom, agora eu preciso abrir um MEI, eu posso abrir um MEI. Como os nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando, que tem, quem sabe, o seu negócio, enfim, ou um serviço, prestador de serviço. Como identificar o momento? Agora, acho que vale a pena parar de fazer aquela nota, né, o recibo, e agora vou abrir um MEI. Olha, irmã, na verdade é o seguinte, ó, nós falamos aqui que o custo ele é muito baixo e beneficia a pessoa. Tem uma pessoa hoje, quem sabe o irmão que está aí nos assistindo, tem aí já, né, tem uma fonte de renda, algum rendimento, mas não é formalizado. Ele tem essa questão que eu falei, a questão da aposentadoria. Então, até aconteceu isso dentro da minha família, que a pessoa ficou desempregada, não sabia o que fazia, aí começou a falar, vou começar aqui a vender uns bolos, por exemplo, né? Começar a vender uns bolos para ver. Aí, não sei se vai dar certo, ficou desempregado. Daí ficou 1 ano vendendo bolo. E esse 1 ano ficou sem contribuir. Foi 1 ano perdido. Então, dentro da sua pergunta, irmã Tânia, eu acho que se uma pessoa está desempregada, quer começar um negócio, por conta da aposentadoria, já abre o mês, já é uma coisa, é uns R$50 por mês, que a pessoa vai ter ali, a pessoa vai ter aquela questão da aposentadoria. Nesse caso, não existe uma análise de mercado, sabe? Uma análise de mercado. Agora, na escola bíblica, o irmão Tiago estava falando sobre planejamento estratégico, né? O conhecido como FOFA, né? De forças, oportunidades, fraquezas. Então, hoje, quando a pessoa vai entrar num nível de microempresa, aí sim, aí tem que verificar se tem cliente, uma análise mais ampla. Uma análise mais ampla. Quem sabe até fazer mesmo ali essa análise, o SWOT, né? O SWOT, que eu conheço mais como SWOT. Sim. Então, assim, a pessoa faz uma análise e verifica, agora é o momento de eu abrir, o custo é maior, eu tenho que pagar um contador, um INSS é maior, eu vou precisar ter um certificado digital, aí começa... Exige uma consistência, algo mais... Vai ter uma amplitude maior. Sim, né? Sim, aí sim. E aí também o que acontece? Até a omissão da pessoa, o erro da pessoa em alguma coisa, aquilo afeta diretamente. Por exemplo, no MEI, a irmã tem que estar falando, às vezes a pessoa faz por conta própria, né? O MEI ele foi criado até para a pessoa poder abrir ele por conta. Eu vejo que tem algumas pessoas que chegam em mim já com o MEI aberto, né? E aí acontece, só que aí as pessoas se esquecem da declaração anual, às vezes não paga as guias mensais e começa a ter... Então ele abre por conta e não tem a instrução, né? Exato. Não tem a instrução daquilo ali que vai ser feito. Então, a questão é ter o profissional que vá cuidar daquilo ali. E agora que eu ia falar aqui na microempresa, a questão é o seguinte, no MEI, se não pagou a guia, tu vai ter ali um jurinho pequeno de atualização para pagar aquela guia. Não declarou a declaração anual, se não me engano, tem uma taxa, uma multinha de R$25. Que só pague mais um jurinho, depende do tempo que ela não vai deixar ou não declarou, né, a declaração anual. Agora, quando entra na microempresa, aí tem declarações que têm que ser feitas mensais e anuais, no caso. Aí a multa da Receita é em torno de R$250. Então, já engrossa. Por isso tem que fazer essa análise. Aí sim, aí... Até teve uma irmã que me procurou, né, irmã Taine? Uma irmã que me procurou. E eu passei essa... Quem será? E eu passei essa análise para ela toda, né? Alguém querendo ficar rico.
Eu pensei para ela essa análise, né? Até eu dei uns conselhos para ela exatamente nesse aspecto. Deixei ela bem ciente. Bem ciente, né? Da realidade. A realidade é essa da aqui, microempresa. né? É que, né, é uma coisa também, como a gente está falando sobre a questão, né? Vamos trazer um pouco para a questão espiritual, né? A gente não pode simplesmente, eu vou abrir empresa, se der, Deus, sabe? Não. Era aí que nós ia chegar. Entendeu? Não pode fazer, a gente não pode. Vou abrir vamos ver agora o que vai dar. Vamos vendo o que vai dar. Não, isso Exatamente. aí... Porque o que acontece, João Paulo? O que a gente... inclusive, nós trouxemos essa notícia, a boa notícia dos MEIs, e tem também o revés. Né? Muitas pessoas, por exemplo, elas ficam desempregadas. Ou simplesmente não querem mais trabalhar formalmente, né? Sim. Numa empresa, melhor dizendo. Sim. E elas pensam o seguinte, bom, eu vou abrir um MEI, porque eu sei fazer bolo, por exemplo. Mas ela abre por abrir. Aí faz bolo uma semana, já não quer mais fazer, daqui a pouco já para de fazer bolo, já vai vender coisa pra cabelo, daqui a pouco não vende mais coisa pra cabelo, já vai vender blusa, daqui a pouco não vende mais blusa, vai vender sapato e assim vai indo. Sim. Só Vai não... vender máscara porque tá em alta. Vender máscara, exatamente. Né? Um grande problema que acontece no Brasil, engloba essa questão do MEI, na área do empreendedorismo. Né? O empreendedorismo ele tem dois tipos de empreendedor, né? O empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Boa parte das pessoas são empreendedores por necessidade. Isso, com certeza. Ele vai lá no Parque da Redenção, lá, com o filho que ia comer uma pipoca, não tem pipoca, ele pensou, vou abrir uma pipoqueira aqui, né? Vou virar um pipoqueiro aqui no Parque da Redenção. Mas ele não faz nenhum tipo de... Aí já faz um MEI, por exemplo. Aí já vai lá no domingo mesmo, pega o celular, já abre um MEI, segunda-feira tá lá na Redenção vendendo pipoca. Mas nem sabe se... Sim. Ele vai ter um retorno, se não vai, se é sazonal, se não é. Então muitas pessoas, irmão Paulo, elas acabam às vezes abrindo um MEI por abrir. Né? Até mesmo sem esse conhecimento destas taxas que tem que pagar. E aí eu lhe pergunto, se a pessoa abre um MEI e ela não tem atividade nenhuma com este MEI, o que pode acontecer? Na verdade, assim, tem as taxas, né, que ela não deve pagar mesmo não tendo atividade nenhuma, mas eu sugiro que a pessoa já dê a baixa de forma imediata. Já dá a baixa de forma imediata. Por quê? Porque a questão é que nós estamos falando dessa questão não mais daquela... Primeiramente, a questão diante do governo, né? Da questão da nossa responsabilidade e também diante de Deus. Então, se a empresa está inativa, é uma coisa que não existe, né? Exato. É que nem um caso, eu estava conversando ontem com meu irmão, que foi aberta uma associação, e deixaram aberta a associação lá, sabe? O que acontece? Isso aí é a mesma coisa que se faz, claro, não é exatamente esse caso que o teu irmão está falando, né? Mas é a mesma coisa que se faz para abrir essa empresa de fachada. Olha ali, não, tá aqui, tá, onde é que tá? Eu chego lá no lugar, tá, mas não tem nada placa, não tem nada aqui, entendeu? Então, nesse aspecto, assim, se a pessoa abrir um e-mail só por abrir, ver que o negócio não fluiu, então, encerra o e-mail ela não vai ter nenhum problema depois se ela tiver que abrir outro MEI. Não precisa, exatamente. Ela pode, é melhor que ela baixe, depois dê a baixa, depois abra o outro do que ficar com aquele e-mail aberto, às vezes não tendo dinheiro para pagar a taxa mensal. Para pagar as taxas mensais, né? Então é melhor que ela dê a baixa definitiva e isso fique certo, assim, que ela trabalha com esse nível de questão da realidade, né? É uma empresa ativa, eu estou fazendo? Não estou, então dê baixa e pronto, né? Porque isso às vezes pode prejudicar futuramente, né? O que acontece? Às vezes uma pessoa deixa uma empresa aberta, já aconteceu com o meu irmão agora, acho que no ano passado, que ele me falou, ele tinha uma empresa aberta e na hora de ganhar um auxílio emergencial, ele achou que aquela empresa ia baixar por conta, sei lá. Aí ele precisando do auxílio emergencial, travou porque ele tinha empresa. Porque ele tinha uma empresa aberta que ele deixou lá, achando que aí ia dar baixa, só que ela não deu baixa, ela fica só inativa, mas consta ainda, né? No registro tem que fazer o registro formal que está dando baixa de fato na empresa. Exatamente. Muito bem. Temos perguntas, irmã Taine? Temos perguntas, irmão Leonardo. A irmã Elisandra Silva pergunta, irmão, e a questão de querer colocar o valor total que você ganha na carteira assinada e ganhar a maior parte e até ficar fora do imposto de renda. Como isso fica para um cristão? Isto é comum em acordo com o patrão, porque fica bom para ambas as partes. Na verdade, o que acontece? Algumas empresas fazem, né? Eles acertam assim, um vendedor, por exemplo, eu vou te dar 1.500 registrado na carteira e te dou R$600 de comissão.
Ou se tu vender, né, a comissão eu te dou por fora. E às vezes a pessoa aceita isso, né? Aceita essa questão, mas eu vejo que ela não vai estar contribuindo. O que é a questão aqui toda esse? Ela não vai estar contribuindo com o governo de forma geral. Ela está sonegando pro governo. Mesmo que ela está sendo beneficiada, porque esses valores de comissão, ele tem uma parte que vai para o governo. O INSS tem o INSS patronal e tem o INSS que é o desconto da pessoa. Então 11% e 20%. Então aquilo ali ela está como se fosse tirando aquela parte que é do governo. E essa parte do governo é que ela deixa de estar recolhendo, no caso, ela está impedindo que o governo invista em alguma outra coisa, né? Então a minha sugestão é que seja feito lá alguma forma, quem sabe combine com o patrão, de minimizar isso aí, quem sabe diminuir a porcentagem da comissão, alguma coisa, né? A gente sabe que às vezes as pessoas estão lá por necessidade e não querem ficar conflitando com o patrão em relação a isso aí, né? Mas esse é o correto a se fazer, né? Que a pessoa não aceite esse tipo de coisa para que não. Eu posso contar um testemunho rapidamente sobre esse assunto, irmãos? Eu vejo que a gente tem que se posicionar, sabe? Às vezes a pessoa não quer, eu vou ficar sem emprego, não sei o que mais, sabe? Tinha uma época que eu trabalhava, era novo convertido, eu trabalhava numa loja, de produtos importados. Inclusive tinha produtos estéticos que era de caviar, custava R$1.000 e poucos. E aí, um determinado momento, meu chefe disse, Paulo, troca a validade aqui pra mim. Eu achei estranho validade. Aí eu perguntei pra ele, né? Por que tem que trocar a validade aqui? Não, porque esse produto aí é da Suíça. E aqui a Anvisa é diferente e tal, mas esse produto na Anvisa é 4 anos de validade, na Europa é 10 anos, troca aí. Aqui começou a me incomodar, sabe? Me aconselhei com o pastor, meu irmão, sai fora daí. Tá? Aí eu comecei a me incomodar e disse para ele, meu pai, eu não vou mais fazer isso. Eu faço qualquer coisa, mas isso aqui não dá pra fazer. Não vou trocar a validade, vinha umas etiquetas novas, negócio. Não vou. Irmãos, assim, ó, Deus me abençoou de uma maneira extraordinária, sabe? Glória a Deus. Sabe, me abriu uma outra porta de emprego, Deus abençoou. Quando era uma loja de perfumaria, né? Quando eu fui lá da outra vez depois para visitar a minha chefe, que era muito amiga minha, ela me deu em torno de uns R$1.500 em perfume. Sabe, os negócios, uma coisa assim de Deus mesmo, uma benção de Deus, por conta do posicionamento. Então as pessoas vão se eu me posicionar, eu vou ficar desempregado. Bom, mas vou ficar mal vale com o mais, chefe, né? É, Vou ficar mal com o chefe. vai ficar mal com o chefe, o que vai pensar, não sei o que mais. Não, a gente tem que... É uma questão de posicionamento nosso, mais do que o chefe, o governo é Deus, né? Deus está vendo aquilo ali. Ninguém via o que eu estava fazendo, sabe? Descia para a loja, a pessoa olhava e achava que a verdade estava certa. Mas na minha consciência com Deus, eu sabia que Deus estava vendo o que eu estava fazendo. Fora, irmão Paulo, além dessa questão nossa particular com Deus, da nossa consciência com Deus, tem a questão do testemunho. Sim. Porque imagine amanhã ou depois o senhor querer pregar para esse homem sobre o caráter de um cristão. Bah, imagina. Né? É verdade. Certamente ele ia lhe expor, né, essa seguinte situação. Tá, mas tá pregando de caráter para mim, tu aceita fazer essa tramóia aí, essa trampa toda, né? Exatamente. Não, e sabe o que aconteceu, irmãos? No fim a empresa faliu. Ela era no Shopping Iguatemi, né? Não tem mais a loja. Até não sei se tem no Brasil, mas em outros estados, né? Mas aqui tinha Iguatemi e no Praia de Belas. Fechou no Praia de Belas antes de eu sair. Aí tava no Iguatemi e não aguentou e foi. Então, né? Então, imagina se eu ficasse ali, sabe? Aí depois na hora de me demitir, não ia, né? A empresa estava falida. Então olha só que coisa, quem sabe a pessoa ia lutar por uma coisa que Deus já tinha tirado da mão, né? Exato. É terrível isso, nós precisamos cuidar disso, até porque a Bíblia diz que ai daqueles que promoverem os escândalos, né? Ai dos promotores de escândalos. E a palavra de Deus nos chama a atenção quando fala que nós somos embaixadores de Cristo. Eu costumo dizer que o que é um embaixador, né? Você sai de um país, sai do seu país, vai para um outro país, às vezes um idioma diferente, uma cultura diferente, chega lá meio perdido. Por mais que você saiba, às vezes, falar o idioma daquele lugar que você está indo, né? Mas dá algum tipo de problema ali com a sua documentação no aeroporto, na chegada, para onde é que vão te encaminhar? Para a embaixada do teu país. Sim. Por quê? Porque lá existem representantes daquela nação para te ajudar. E nós, como representantes de Deus na Terra, nós estamos representando Deus na Terra. Estamos representando Cristo na Terra. E precisamos velar por isso. Aleluia. Para que o nome de Jesus ele não seja envergonhado. A irmã Adriana Costa pergunta: faz 2 anos que trabalho em casa com pães, com ideia de abrir.
Consigo abrir pela internet, no caso o MEI? Sim, na verdade hoje os processos, a maioria desses, todos eles digital, né? Hoje não existe mais nenhum. Até antes tinha, agora aqui na nossa prefeitura, tinha questão de alvará, solicitação de emissão de nota fiscal, essas coisas, mas hoje está tudo de forma, um processo eletrônico. Hoje ela pode fazer pela internet, sim. Glória a Deus. Por enquanto, são É, as fazer perguntas. Eu queria colocar mais uma questão, irmãos, também, já que nós também entramos aí por uma questão espiritual. Eu vejo às vezes também que Deus também quer abençoar a pessoa, sabe? Esse dia eu estava conversando com meu irmão, e ele veio me pedir um conselho, enfim, uma sugestão. Eu disse para ele, irmão, tipo, ele ia ter que gastar um valor a mais essa questão de emissão de nota fiscal, né? Eu disse para ele, meu irmão, assim, ó, quem sabe Deus está querendo te abençoar, né? Por exemplo, um pedreiro, que ele vai trabalhar no condomínio. Hoje os condomínios, por conta daquela história com síndico, essas coisas que é meio, né? Aí eles estão pedindo, ó, eu quero, não quero, mas aquela nota de que a pessoa coloca qualquer valor ali. Tem que ser uma eletrônica. Aí a pessoa às vezes, mas eu vou pagar lá, tanto, e mais não sei o que mais, eu vou pagar alguém para emitir nota para mim. Às vezes eu vejo que aí Deus quer abençoar aquela pessoa, aquele pedreiro, por exemplo, né? Deus quer dar para ele lá uns 10 condomínios, e ele diz, mas eu não vou, sabe? Então, às vezes Deus está aguardando uma atitude da pessoa em relação àquilo para poder abençoar, e a pessoa trancando a bênção de Deus, né? Então, quem sabe essa irmã, não é o caso, não sei se é o caso dessa irmã aí, né? Por exemplo, vamos supor que Deus quer dar para ela aí umas 5 padarias para ela fazer o pão. Aí ela vai precisar emitir nota, nesse caso, né? Precisa emitir nota dela para essa padaria. A pessoa, eu não vou abrir o MEI, eu não vou emitir nota, que eu vou ter muito contratempo, se dá algum problema, e a receita, sabe? Aí Deus disse, eu quero te abençoar, mas não quer, né? eu tô aqui, Deus, quero te abençoar. É a visão do todo, né? É a visão do todo. Exatamente. Glória a Deus. Muito bem, irmão Paulo, nós agradecemos ao Senhor por ter aceitado o nosso convite para estar uma vez mais juntamente conosco, para trazer estas informações de grande valia. Certamente muitos irmãos aí que tinham dúvidas sobre o assunto vão poder ficar mais tranquilos, mais descansados sobre esse tipo de situação, e já aproveito para passar a palavra ao Senhor para deixar as suas considerações. Amém. Quem sabe também, irmão Leonardo, irmã Taíne, quem sabe algum irmão que está conosco que não quem sabe até já aposentado, alguma outra coisa, assim, ou já está trabalhando, mas conhece o filho, tem o primo, o tio, enfim, alguém da sua família que esteja nesta condição, né? Passe essa informação ou compartilhe o link, né, dessa programação, para que a pessoa tenha a ciência, né, como eu falei, sabe, existem benefícios aí que a pessoa está perdendo. E o extremo, né? O extremo é o caso que nós fomos dessas irmãs, no caso, que já estavam com uma idade avançada e não tinham nenhuma contribuição para o INSS. Acho que essa aí seria mais relevante. A irmã Marli, né? Alves acrescenta no chat, irmão Paulo, ótimo profissional. Eu consigo dormir de consciência tranquila perante Deus depois de sua ajuda e esclarecimentos em relação ao imposto de renda. Amém. Daí a importância de Amém. nós procurarmos a orientação. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso alegra o nosso coração, né? Amém. Glória a Deus. Coisa e boa. Um conselho, irmãos, que a gente dá até dentro da visão que a nossa liderança tem tido. Quando você for necessitar, irmão, do auxílio de um profissional, dentro do possível, procura um irmão da igreja. É verdade. Né? Procura um irmão da igreja. Irmão, tá fazendo propaganda para os irmãos da igreja? Não é propaganda. Né? Mas veja só, irmãos. Pense comigo, irmão Paulo. Se o senhor é um contador, e eu preciso de um contador, se eu conheço seu caráter, sei que o senhor é um servo de Deus, sei que é um excelente profissional, por que eu vou procurar um contador no mundo? Eu vejo que Deus se agrada disso, irmãos, e a bênção de Deus recai tanto na nossa vida, quanto na vida daquele irmão que está nos prestando serviço. Veja, eu vou abençoar ele, eu vou lhe contratar para ser meu contador, eu vou lhe abençoar, o senhor vai dar o dízimo do valor que eu vou lhe pagar. Vai gerar dízimo. Vai gerar dízimo, esse dízimo vai gerar almas, né? Porque o dinheiro, os dízimos da igreja são voltados para isso, para a gente poder ganhar almas. Todo mundo vai ser abençoado. Né? Que Deus nos ajude, irmãos, a ter esta visão de investir no reino de Deus também nesse sentido. Isso também é investir no reino de Deus. Irmãos que se esforçaram, estudaram, passaram 4, 5, 6, enfim, muitos anos aí, fazendo uma graduação, se especializando para poder servir a todos, servir a Deus com a sua profissão e também servir aos irmãos. Nós vamos estar fazendo uma breve oração e já vamos estar encerrando esta programação
em nome de Jesus. Oramos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, graças nós te damos, Senhor, Aleluia, por glória esta a Deus. grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estar aqui, Senhor, trazendo à luz estes assuntos, Senhor, que eu tenho certeza que serão, que foram e ainda serão de grande importância para o público que está nos acompanhando e que ainda vai nos acompanhar. Abençoa, Senhor, e recompensa a vida do irmão Paulo, recompensa a irmã Taine, recompensa toda a equipe, Senhor, envolvida na organização desta programação, bem como o nosso pastor Paulo Roberto dos Santos. Abençoa, Senhor, olha também para as necessidades do teu povo, as que foram expostas, aquelas que de contínuo têm sido tragas à tua igreja, Pai. Glorifica o teu nome em todas as necessidades do teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Continue conosco em seguidinha. Programa Missões Heróis da Fé chegando até você. Deus abençoe em nome de Jesus.